Paz, irmãos. Irmãos, ultimamente, né, está se falando muito, principalmente em Osasco, né, se falando muito de dengue. E todos nós tem alguém, direto ou indiretamente, né, que agora, né, infelizmente já estão morrendo. E a gente vê como que quando uma doença ela entra na família, como ela muitas vezes desestrutura, né? E se a pessoa que está com dengue é o provedor, aí a coisa fica pior, né? Se é a provedora, né? Se é o pai ou a mãe, ou seja, o tio ou o responsável pela casa, então toda a casa fica comprometida. Eu tenho visto assim que a gente vê famílias que elas conseguem ter o poder de resiliência dela, o rearranjo, a readaptação é muito maior do que outras, porque algumas famílias elas estão estruturadas de maneira mais coerente, mais concisa. Então, os membros da família também, eles conseguem se rearranjar. Então, a gente vê que uma família, e eu vou estar trabalhando um pouco, até de uma maneira, até em algumas áreas, em alguns pontos, até meio técnico, mas para a gente entender. Então, eu vou estar fazendo uma série de 3 pregações. Então, a gente vai dar a base aqui. Mas para a gente entender família, como o termo família, como alguns outros termos, né, que são usados pelo senso comum, eles acabam se banalizando, né? Enfim, muitos termos aí, principalmente termos da medicina, né, como ou da psiquiatria, como depressão. Então a gente fala facilmente, hoje estou meio deprimido. Não, você não está deprimido, você está meio triste, né? Então a gente usa uma patologia que é grave para muitas vezes dizer um estado de espírito, não é. Então, e assim o senso comum tem mania de fazer, de usar algumas terminologias e fazer com que elas acabem se tornando banais, né? E o termo família também é vítima disso. Então a gente fala, eu sou da família Corinthians, né? Eu sou da família tal, né? Nós somos da família dos boêmios, nós somos da família não sei o que. Cada um tem a sua família, e que na verdade essa família é um grupo, é uma comunidade. E a família também tem esse aspecto de grupo, de comunidade. Então, por isso que muitas vezes esse termo ele acaba sendo banal e perdendo a sua essência e o poder do que de fato é a família. Então, quando nós falamos de família, nós precisamos entender o que os outros pensam de família, né? E o que o senso comum, que não é o que nós entendemos, é a nossa visão bíblica das coisas, e como cristão nós temos que ter uma visão bíblica, né, de todas as coisas, e não sermos alienados naquilo que é o que o senso comum diz, o que é o que o mundo diz, né? Então, só para a gente ter um norte aí de onde a gente vai. Bom, eu queria falar sobre a etimologia, mas tem algumas outras definições também, mas aqui do latim, primeiro que vem da palavra famulus, que é o que serve, lugar em função de. Então a família vive em função de, ou do outro, né? É o que serve. Quem está na família, um serve o outro. Outra palavra é
fama, que é casa. Né? Interessante, né? A palavra fama, que quer dizer casa. Né? E fâmulo, que é do verbo facere, a indicar o que faz, né? O que serve. Ou seja, a gente vê que dentro da família, cada um tem uma função, mas todos servem. Né? Essa é a etimologia. Bom, alguns tipos de família, eu coloco alguns porque hoje tem vários tipos. Eu não vou entrar aqui no mérito, né, daquilo que é os embates, né, daquilo que a gente está vivendo hoje, né, da pluralidade. Mas, para a gente ter um norte, primeiro, que é a família nuclear, ou seja, uma família tradicional que é normalmente formada por um homem e uma mulher, unidos por matrimônio ou união de fato. Os filhos que vierem a existir, eles compõem uma família nuclear ou elementar. Outro tipo que é a ampliada. Os americanos gostam muito, né? Vai tirar a fala da família, aí vem aquele monte de gente, avô, bisavô. Então é a família ampliada, alargada ou extensa, também é dita consanguínea, né? Todos que vêm, né, do mesmo sangue. É uma estrutura mais ampla, que consiste na família nuclear, mas mais os parentes diretos, os colaterais, existindo uma extensão das relações entre pais e filhos para avós, pais, netos, tios e sobrinhos. Uma vez, muitos anos atrás, eu era adolescente e o pastor Ismael já era o senhor, e eu fui em Taboão da Serra, numa festa da família. Rapaz, era muita gente. E aí, cada um que vinha, eu olhava, eu sou seu tio, eu sou seu tio avô, eu sou seu tio primo, a gente tem até uma discussão em casa lá, porque a Marli, ela fala que não tem negócio de tio primo, primo tio, essas coisas assim, entendeu? Ou minha tia-avó, entendeu? Eu falo que existe, mas enfim. Mas porque eu fui afetado quando teve essa situação. Todo mundo era meu parente, todo mundo. Eu encontrava, tudo era parente. Eu fiquei maravilhado. Falei, meu Deus, como minha família é grande, né? Que bem. Pessoa que eu nunca vi na minha vida, não tinha nada a ver comigo. E tem a família monoparental, que é uma família que agora o censo demográfico tem levado em consideração, porque é a família onde só tem o que é ou o pai ou a mãe, ou a avó, que eu tenho um responsável, né? Então são famílias com uma estrutura de pais únicos, né? Ou chamada de monoparental, tratando-se de uma variação da estrutura nuclear tradicional, devido ao fenômeno social, como divórcio, o óbito, abandono do lar, ilegitimidade ou opção de crianças por uma só pessoa. Né? Então o que acontece? Hoje tem muito, a gente vê a Fundação Casa tinha muito família monoparental, que era o marido que saía fora e largava a mulher lá e ela ficava lá tomando conta dos filhos. E depois não casava mais, então eu chamava aquela mãe, né, a pai, pai e mãe. Então, esse é um fenômeno social comum e muito grande, né, no Brasil. Bom, funções básicas da família. Tem algumas aqui, isso aqui eu peguei de alguns estudos. A família tem como função primordial a função de proteção, tendo sobretudo potencialidades para dar apoio emocional para a resolução de problemas e conflitos, podendo formar uma barreira defensiva contra as agressões externas. Né? Então, é interessante quando a gente olha no mundo animal. Né? Desde o início, a
A leoa, ela está olhando, ela tem que se preocupar para dar alimentação para o filho, mas também os devoradores, porque aquilo lá é alimento, né? O leãozinho é alimento para os coiotes, para as raposas, e ela tem que sempre estar ligada. Então, a função nossa também é justamente estar esse fator protetivo. Olhou, tem algum probleminha, o que tem? Está doente, corre no hospital. Então a gente é o cuidado de olhar a escada, se não vai cair, colocar uma proteção. Então os pais são os protetores, são os guardiões. Então eles é que tem que estar prestando atenção em tudo, na dinâmica, né, do lar, o que está acontecendo. Para quê? Para que os filhos sejam protegidos. Esses filhos começam a crescer, e aí o que acontece? Eles vão passar por bullying, né? Antigamente não existia bullying, né? Mas eles passavam por a gente. Quantas vezes, cara, eu sofri bullying na escola dominical, porque eu era um menino alto, magrelo, então toda vez que cantava aquela musiquinha, né, do peixinho, um é pequenino, outro é grandalhão, né? Um é magricelo, outro é gorduchão. Aí os meninos gorduchão, era época de muito bullying, ninguém ficou mal, mas como agora deu nome, agora virou doença, agora o negócio está muita gente traumatizada, muita criança agora, né, ficou traumatizada, enfim. Mas a gente como pai, né, também tem que olhar para as questões quando essas crianças estão crescendo, que elas também terão, né, vão sofrer por situações em que nós vamos ter que protegê-las também emocionalmente, né? Muitas vezes, né, o filho vem falar e se nós como pai não parar para escutar, né, o que está acontecendo, o que foi, é verdade, isso é besteira, seja homem, rapaz, homem não chora. Então, quer dizer, qual é a nossa função? Né? Proteger, acolher, né? Ou a gente simplesmente, né, estabelecer, né, um comportamento em que a gente entende que é o certo. Outra coisa interessante também de família, nessas variações, nos processos de mudança sócio-histórica, é que antes a família, principalmente quando até você olha no Velho Testamento, tudo, a família ela tinha essa coisa de comunidade, né? Então a parentela, então a família era extensa, era mais ampla, e tinha uma coisa também que mesmo na época feudal, tudo que tinha aquele negócio lá de que os pais, você vê novela aí que o pastor Ismael deve ter visto, Escravizaura, eu ouvi falar, que é quando os senhores, né, eles chegavam lá e tinha a filha já era mocinha, então ele ia lá arrumar um casamento com outro cara, com outro capitão, enfim, quem mandava era o pai, era a ordem, e o cara falava, então a mulher também era uma serva, né, e o homem era o cabeça, então ele mandava, desmandava, fazia o que ele quisesse. É interessante como as coisas mudam. Hoje em dia, em algumas situações, é o filho que manda, né? Nós não temos mais o pai ter essa autonomia, e uma das falas, né, é: eu não pedi para nascer, você colocou eu no mundo porque você quis, né? Então a responsabilidade é sua. Então acabou, cara, não tem mais, a gente não tem mais essa fala de imposição. Então hoje as crianças estão sabendo os seus direitos, né? E elas buscam os seus direitos. A toda e qualquer situação que tiver, ela não vai olhar. Ela não vai pesar as consequências. Acho que antes de ontem eu estava vendo na televisão, eu vi o caso de uma menina de 13 anos que ela queria ir para o forró, lá para cima, não sei se Maranhão, não sei onde, e ela queria ir para o forró, e a mãe não deixou. Ela simplesmente pegou comida de rato e deu para a mãe. Comida de rato, veneno de rato.
Era bom. Ele deu veneno de rato para a mãe e pasme, era a segunda vez. Aí a mãe começou a passar mal, tal, a mãe ficou meio assim, já, na outra situação já tinha acontecido, a mãe foi lá olhar nas coisas da menina e achou o veneno. Aí a mãe ficou apavorada, chamou a polícia. Aí, nisso a menina foi presa, ela e um amigo que estava junto. Quando foram entrevistar a gente, eu fiquei horrorizado. Uma menina de 13 anos. Né? A Carol tem 13 anos também. E eu fiquei assim, falei, puxa vida, né? O que aconteceu com a cabeça dessa menina? Que a menina, ela ria, como se ela estivesse brincando de boneca. Ela colocou veneno para a mãe morrer. E aí o entrevistador falava assim, mas você colocou veneno para a mãe morrer? Você não está arrependido? Ela falou, não, coloquei mesmo. Mas por que você colocou? Porque ela não deixou eu sair, eu queria ir para o forró. Então, em que pé chegaram as relações? E aí eu pergunto, não vou culpar essa mãe, mas também não vou eximi-la, porque a menina é fruto do meio. A fala, o discurso dela, dizer, a falta de amor, de sentimento. Uma vez eu falei com uma amiga minha, que a filha ia para os Estados Unidos, né? Eu brinquei, né? Quem garante que tua filha agora não está nos Estados Unidos fazendo arte, né? Está lá sozinha. Falei brincando, claro que ela sabia, e eu sei também o que é, porque nós passamos para os nossos filhos conceitos do que é ética, do que é moral, né? Respeito, dignidade. Então, os nossos filhos, eles não fazem coisa, ou eles não fazem a mais, ou eles até chegam no limite, que é o limite que nós demos na educação, na base deles. É isso que nos segura. É isso que me segurou quando eu estava nas drogas. Ué, mas por que se tivesse segurado, você nem tinha entrado? Também não é assim, queridos. Gente é ser humano que a gente vai passar por situações. E é claro que nós temos as nossas escolhas. E cada um gerencia suas emoções de uma maneira. Eu gerenciei de uma maneira equivocada, onde eu fui mais pela minha curiosidade, pela volúpia ali, pelo momento, né? A busca do prazer, a busca de sensações, o meio que me envolvia, uma série de fatores, cabeça fraca, sei lá, né? Mas o fato é que quando eu estava lá, em muitos momentos, eu não partia para outras situações. Eu não entrava em outras situações. Tomar baque, usar cocaína injetável. Foi algo que eu tinha medo. E Deus usou pessoas assim terríveis para me aconselhar a não usar. Colocou anjos no meio do inferno. Mas o que eu tinha de conceito da base da minha família foi que me ajudou. Foi que me ajudou. Foi que me resgatou. Me levou de volta. Foi que a gente se reestruturasse. Outra coisa, a família ajuda a manter a saúde física e mental do indivíduo, por constituir o maior recurso natural para lidar com situações que causam estresse na sociedade, associado à vida na comunidade. Quando nós, como família, nós somos um ninho de aconchego para os nossos filhos, toda situação de estresse é despotencializada. Porque elas vão receber um aconchego. Elas têm um lugar de pertencimento. E elas vão entender que tudo que está acontecendo são processos de desenvolvimento na vida delas. Isso tem que ficar bem claro para o indivíduo. Mas quando esse indivíduo ele não tem o seu ninho, o seu lugar de pertencimento, o seu aconchego, ele não tem uma escuta, onde o pai e a mãe não estão presentes,
aí a doença emocional ela começa a se instaurar. Aí a pessoa começa a ficar fragilizada. Aí aquilo que falarem para ela, aquela palavra que teoricamente não teria poder nenhum, começa a germinar. É que nem uma palavra que a gente fala no relacionamento. Você chegar com a esposa, mas você tá gordo, hein? Pode ser verdade, mas é uma verdade que nenhuma mulher quer ouvir, né? Marido, né? Você é um porco, você é um animal, você é um cavalo, pode até ser, mas ninguém quer escutar isso. A gente quer escutar isso de uma maneira, amor, reparou na sua higiene, assim, você não era assim, velho, né? Quando a gente namorava, você não era assim. Você vai trabalhando, e com o filho também não é diferente. Com os filhos a gente precisa ter palavra de aconchego para desestressar, e muitas vezes a gente não faz isso. A questão não é não fazer, a questão é, quando fizer errado, a gente também, como pai, como família, a gente tem que ter humildade de chegar e falar: errei, pai errou, o pai está aprendendo, nós estamos aprendendo junto. Isso é a família, quando a gente aprende junto. Porque a primeira comunidade da criança é a casa. A casa, o lar, é a escola para a escola. E a escola é a escola para o mundo. Então a pessoa que é na sua base, ela já está desestruturada, na escola ela vai tentar se assentar. E aí ela vai ser o chato, vai ser o dominador, vai ser o excluído. Por quê? Porque ela não aprendeu a viver em sociedade. Ou seja, não aprendeu a viver na sua casa. Por quê? Porque muitas vezes, a maioria das vezes, nós pais não soubemos educá-los. Não soubemos dar limites para eles. Nós, descaradamente, nós fizemos acepção de um filho para o outro. E não conseguimos comunicar isso para eles de uma maneira que eles possam entender que aquele irmãozinho lá é mais limitado. Por isso que ele recebe tanta atenção. Então a família ela precisa ter essa dinâmica da comunicação. Outras funções aqui. Ela é geradora de afeto. Tem que gerar afeto. Tem que exercitar. Tem que olhar para o filho e falar assim: filho, a gente sabe os defeitos do filho. A gente tem que falar isso para o filho, para ele trabalhar com isso, mas também quando tem, é que nem aquele negócio, né? Tirou 7 filhos. Fala: meu Deus, tu é burro mesmo, não é para tirar 10? Só que ele só tirava 4. Coitado, ralou e tirou 7. E muitas vezes a gente não tem sensibilidade de falar assim: parabéns, filho, parabéns. Agora vamos esforçar mais. Pronto. Mas muitas vezes a gente quer. Porque a gente quer que o nosso filho seja o primeiro, seja o mais inteligente. E a gente começa a jogar um peso que ele não consegue suportar. Ela é proporcionadora de segurança e aceitação pessoal, promovendo o desenvolvimento natural. Então, ou seja, é isso que eu estava falando. Nisso, quando você fala, a criança tem segurança. Ela sabe dos seus defeitos, mas ela também sabe das suas qualidades. Porque muitas vezes tem pessoas que falam assim: nossa, você é... eu não sou. E parece que foi uma novidade que você falou para ela, aquilo que, um potencial que ela tem. Por quê? Porque provavelmente ela não foi estimulada. Provavelmente os pais não falaram para ela.
A família é proporcionadora de satisfação e sentimento de utilidade através das atividades que satisfazem os membros da família. Então muitas vezes a gente quer fazer tudo e quer dar a sua parte mais ruim para os filhos. Então a gente tem que tentar dinamizar o lar, fazer com que os filhos eles se sintam úteis. Então naquela família eu sei, eu posso fazer algumas coisas, eu posso ajudar em alguma coisa, eu tenho um potencial, e isso a gente precisa fomentar nos filhos, para que ele tenha satisfação. Ela é asseguradora da continuidade das relações, proporcionando relações duradouras entre os familiares. Quantas vezes eu já fiquei picudo com a Carol? Quantas vezes a Carol já ficou picuda comigo? Quantas vezes eu fiquei picudo com o Mateus? Quantas vezes ele ficou picudo comigo? E eu e a Marli. É natural, da situação, a gente vai lá, tem hora que um fica picudo, mas nós precisamos voltar a falar. Nós precisamos passar para eles que num relacionamento existe crises, mas que esses relacionamentos são muito maiores do que esses problemas que a gente está vivendo. Porque o nosso relacionamento é eterno. E aquele celular, ou aquela roupa, ou aquele copo, eu já contei, acho que já contei esse caso aqui, que no começo eu ficava meio assim de quebrar copo, não sei o quê. Um dia eu lembro que eu estava lá no seminário, aí caiu, o Mateus quebrou um copo. Pô, um copo, meu. Quem quebra o copo? Como é que quebra o copo? Aí você para e pensa, não, o cara quebrou porque ele quis, pegou o copo, jogou. Quem quebra o copo? Cheio de caco de vidro na cara, não pode andar descalço, aquele negócio todo, né? Sem querer. Não, e o pior de tudo é que aqueles daete, sabe? Aqueles mastomate, fica de graça, velho. Esse copinho vagabundo. É quando suja o chão. Quando suja o chão. Aí, então, aí eu vou ficar reclamando que geralmente quem limpa é o Marli. A não ser quando é eu que ela faz eu limpar. Tá bom. Deixa eu falar. Proporcionadora de estabilidade e socialização, assegurando a continuidade da cultura da sociedade correspondente. Então, a gente tem que promover a socialização, a gente tem que fazer com que os filhos, e assim, pra gente é complicado, quem tem 2 filhos só, porque pra gente assim, muito complicado, porque a Carol e o Mateus têm uma diferença de idade, homem e mulher, então essa socialização é meio complicada, Tanto é que quando, antigamente, eu creio assim, era melhor. Eu lembro de uma família de amigos da gente com um casal também, e onde o rapaz hoje ele já está casado, ela também é menina, mas eles cresceram, passaram a vida toda no mesmo quarto, menino e uma menina, e não tiveram problema. Então, cada um tem a sua característica também. Pra gente lá foi complicado, e graças a Deus, Deus deu a graça a gente comprar um apartamento com um apartamento com um quarto a mais, mas foi complicado. Todo o processo, a Carol ficando cada vez mais rosa, o Mateus cada vez mais sei lá o quê, e aí foi dando conflito. Então, e nisso a gente precisa gerenciar esses conflitos, mas entender que eles precisam trabalhar com esses conflitos. E que enquanto não puder, vão viver assim. Então isso é socializar, viver em sociedade, viver nos seus limites. E a gente precisa ensinar isso. Porque assim, complicado, queridos, é que assim, você trabalha o dia todo e tal, chega em casa ainda tem que ser professor. Porque pai é professor. Queridos, vocês pensam que o negócio de Jesus era só curar? Ei, hoje nós vamos ter, onde é que tem umas curinhas aí? Tá, vamos ver Mata Galileia. Ó, Pedrão, vê a agenda aí. Hoje tá bem, curar muita gente. Não era, né? Porque muita gente teve a coisa, só curar, só milagre, só não era nada disso. Isso aí era
vamos dizer, para quem ia lá era a cereja do bolo, né? Mas Jesus ia ensinar. Ele ia ensinar. A grande comissão, que fala na grande comissão, é que nós devemos ir, pregar e ensinar. Então assim, rapaz, esse negócio de discipulado, né? Quem inventou um monte de forma, daqui, de lá, tá, com propósito, sem propósito. Mas o negócio é discipular, é caminhar junto, é mostrar. Então Jesus ele ia mostrando. Então assim, é difícil. Então, muitas vezes pra gente, você trabalha o dia todo, tá em 2 serviços. Chega em casa e quer descansar, e o filho? Aí você fala, meu Deus do céu, o filho vai lá e faz uma arte. Aí a mãe chega, você é o salvador da pátria. Ela fala, você vai ver, eu tenho um pai, chega lá o carrasco, né? Chega com aquela máscara, você fica com um negócio, com o machado na mão, vai matar o moleque. E aí você vai fazer o quê? Aí muitas vezes você chega lá, você vai ter nada. Aí chega, você, moleque, vem cá, vem no quarto. Tranca o quarto. Olha você, o filho, só pra tua mãe. Você, moleque, tá ensinando o quê? É que nem aquele negócio, vai tomar banho, vai lá, liga o chuveiro, só põe o pé, né? Tá ensinando o quê? Então muitas vezes a gente é chato, mas vamos lá, tô cansado, estamos, sabe? Irmão, estou falando para você, nossa, que ele é o máximo, faz tudo isso. Não faço nada disso, eu fiz tudo errado também. É que nem o meu Chico Anísio, ele fez um livro de como ter um bom casamento e tal. Aí o Josué falou, pô, mas você casou 8 vezes. Eu falei, não, eu sei. Errei tudo, né? Então você como errar. Então eu falo, olha, como que errar? Então assim, eu sei como é que ser um bom pai, né? Eu já fui um péssimo pai. Então a gente tenta, só que a gente vai errando, a gente vai acertando. Né? Só que eu posso dizer que, graças a Deus, né? Vocês conhecem os meus filhos. Então assim, eu sei daquilo que eu escuto, né? do que são meus filhos. E eu agradeço a cada dia, porque os pais maravilhosos que eu tive, e eu fui tranqueira que eu fui, entendeu? Então eu falei, pronto, meus filhos, só Jesus na causa, né? E graças a Deus eu tenho, né? Eu, junto com a Marli, me ajudou nesse processo. Tenho os filhos maravilhosos, que têm seus defeitos, têm suas falhas, né? Mas que a gente tem aprendido com eles e tem tentado fazer essa dinâmica familiar funcionar. Né? E o outro ela é impositora da autoridade e do sentimento do que é correto, relacionado com a aprendizagem das regras, normas, direitos e obrigações características das sociedades humanas. Quer dizer isso? Quer dizer que assim, tem hora que você vai falar assim, ó, camarada, sou teu amigo, mas acima de tudo sou teu pai. Baixa a bola. Então tem hora que você... Porque senão você vai aí, amigão, tá, aqui é firmeza. E aí, filha, gatinha, você com a mãe, vamos pra balada, tal. Aí a amiguinha, ela perde. Isso desestrutura o adolescente, a criança. Nós precisamos de regras. Nós precisamos de limite a todo momento. Os nossos limites antes eram outros. Precisávamos de muito mais limite, porque os nossos critérios eram muito mais limitados. Mas nós hoje, como pessoas adultas, o nosso critério é muito mais aguçado. Então agora nós não lutamos com a simples ignorância do desconhecimento, mas nós lutamos com a vontade da nossa carne, com os desejos, que muitas vezes são inconscientes. Mas nós temos as regras, nós recebemos limites. Quando o indivíduo não recebe limite, exemplo clássico, o tipo. Por que o indivíduo que é criado pela avó dele, ou pela mãe, falando avó de casos que já aconteceram na mídia, o cara é criado com amor, com zelo, a avó que amava, dava tudo para ele. E aí o cara entra nas drogas e a avó, sem saber o que fazer, no desespero, começa a dar dinheiro,
numa loucura tão grande, ela vai buscar droga para ele. Só que chega uma hora que ela não aguenta mais, porque ele, quando usa droga, ele recebe prazer. E ela não, ela a todo momento é dor, é angústia, é choro. Chega uma hora que ela está no limite, ela fala, parei, é a hora que aquilo que é concreto na mente do dependente químico, né, começa a ser abstrato, que é concreto, que é a droga. Vem ali, ela me dá a droga, ela gosta de mim. Aí quando há essa cisão, ela fala, não, ela não gosta de mim, ela é minha inimiga. E aí a mente da pessoa está cauterizada, porque não existem relações. A droga, ela rouba isso, principalmente o crack. Então não existe limites, ou não existe parentesco, não existe afeto. Então aquele que era o ente mais querido agora passa a ser inimigo. E ela vai lá e rompe isso. É uma traição. É que nem aquela coisa do amor e ódio, né? A mulher que amava, o marido traiu, agora ela odeia, não quer ver mais a cara, porque é uma defesa dela. E o dependente da droga é inconsciente esse ato dele, que é uma defesa de eliminar o inimigo, que é a avó que não deu a droga. Então, onde não existe afeto, existe ódio. Onde não existe relacionamento, relação, existe distanciamento, né? E desconhecimento de quem é o outro. Então, a família, ela tem que ser assim, em momentos, impositora. É assim, eu sou teu pai. Queridos, quantas vezes a tua mãe, teu pai, quando você era novo, chegou e falou assim, não, por quê? Porque não. E muitas vezes, sabe por que eles falavam não? Não é porque era ignorante ou porque não queria se comunicar, porque eles não tinham ideia daquele não. Simplesmente alguma coisa que vinha no coração deles. Quantas vezes eu falava, minha mãe, eu vou fazer isso, mas deixa eu. Ela falava, não. Mas mãe, por que não? Por que não? Mas fala por que não. Eu estou sentindo. Não vai ser bom. Eu não entendia isso. Hoje eu sou pai. Hoje eu entendo. E agora meu filho fala, por que não? Aí minha filha fala, por que não? E vocês já repararam que nossa relação com Deus também é assim? Acontece algumas situações, Deus fala não, mas fala, por que não? Aí ele fala, espera. Por que não? Espera. E a gente entende. Bom, e a importância da Bíblia, então? Eu queria que vocês já ficassem espertos com a Bíblia, que aí eu vou falando os versículos, vocês vão abrindo para a gente agilizar. A palavra família, ela aparece 90 vezes, sendo de 68 no Antigo Testamento e 22 no Novo. Né? Vocês já vão pegando os textos aí a gente já vai lendo rapidinho aí. Quem tiver já vai pegando, já vai lendo. Bom, logo depois de ter criado todas as coisas, a atenção de Deus foi voltada para a criação do homem. Gênesis 1:26. Vai ver para você rápido? 1:26. 1:26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. O foco no homem. Ele é o protagonista da criação. E logo em seguida lhe deu uma mulher. 2:18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Com a qual em pouco tempo ele teve filhos. 4:1-2. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, ela concebeu, e tendo dado à luz a Caim, disse, alcancei do Senhor um varão. Tornou a dar à luz a um filho, a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Bom, aí constituiu a primeira família da terra. A família é tão importante para Deus quando ele decidiu mandar o dilúvio. Lembra Noé? Está na moda? Quem assistiu Noé?
Muito bom, não é bíblico. Não, na verdade é a história de Noé. Ele decidiu mandar o dilúvio para destruir todo o povo da terra devido aos seus grandes pecados. E ele fez questão de preservar uma família, que é a família de Noé, que era um homem fiel. Vai lá, 3:6. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. 6-8, né? Então foram abertos, 3 mesmo? Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que... Não, tem alguma coisa errada aí, vamos continuar. E um fato bastante interessante é que ele não se limitou... Você leu errado, é 7, por favor. Leu 6. 7, 6. Tinha Noé 600 anos de idade quando o dilúvio veio sobre a terra. Noé entrou na arca com seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Olha, já no filme já está errado isso aí, né? Bom, e um fato bastante interessante é que ele não se limitou a salvar simplesmente a família dele para dar seguimento à raça humana. 7:1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Mandou ele. Acho que é o 8:1. Mandou a família. Não, é que agora ele vai falar dos animais. Mas ele mandou que Noé também colocasse na arca um casal de cada espécie de animal. Então continua aí, Estevão. O 2, 3. Todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a fêmea. Mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Ou seja, Deus também se preocupava com os animais irracionais. Cara, olha, quem teve cachorro, gato ou algum outro animalzinho que pegou uma afeição muito grande, sabe o que é essa coisa irracional, né? Isso é muito louco. E é interessante, até quando você falar de família, tem pessoa que o animal faz parte da família. Você fala, vamos tirar foto, você chama o bicho lá. Entendeu? E hoje em dia, eu já vi na televisão o cara criando cavalo dentro de casa. Porco agora então é normal, né? Moda criar porco, né? Dar banho no porco. Então, vários tipos de animais e as pessoas criam um afeto no animal, né? E é interessante assim, essa relação da pessoa que mora sozinha, né? De ter aquele animal e de ter o cuidado, a proteção, né? E isso para a pessoa, até para a saúde mental dela, isso é bom para a pessoa, que ela está sozinha, porque ela não se sente só, ela se sente acompanhada. Então, o animal, na nossa vida, o animal ele tem um sentido benéfico. Não só da questão, né, daqueles animais que vão nos ajudar, né, na cadeia alimentar, né, mas o animal, quando ele faz parte, né, do nosso mundo, né, dos nossos afetos, né. Então assim, lá no início, Deus já demonstrou essa preocupação. E eu creio, claro, que não vamos entrar aqui biblicamente defender, mas eu creio que não foi só essa questão, né, da cadeia alimentar, dos processos aqui, da gente, né, ter o leite, ter o ovo, enfim, ter o alimento. Agora que passou também muito rápido, hein? Bom, Deus tem propósito na instituição família. Primeiro, desde a fundação do mundo, Ele determinou ter uma família. Agora nós não vamos ler, não. Depois vocês marcam, depois vocês leem. Meu tempo já foi embora. Ele determinou ter uma família de muitos filhos semelhante ao seu filho Jesus. Nesse texto aqui nós vamos
veio que nós, né, somos a descendência, e nós temos um padrão. O nosso padrão é nosso irmão mais velho, é Jesus. A família existe para cooperar com Deus no seu propósito eterno, nos seus planos, na procriação, na criação de filhos, né? Desfazer a solidão que prevalece no companheirismo. Aqui nós já lemos. Então, viu que o homem estava só e colocou uma companheira. Então, assim, a família, ela coopera com Deus, né? No sentido em que nós somos a companhia um do outro, né? Assim como é na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A família, terceiro, existe para os seres humanos viverem em uma vida harmônica entre pais e filhos, filhos respeitando os pais e os pais dialogando e amando os seus filhos. Lá em Efésios 6, de 1 a 4, fala muito bem sobre essa relação, né, que nós, como filhos, devemos respeitar os pais, e assim também os pais devem respeitar os seus filhos, né? Quarta, a família existe para possibilitar um ambiente onde as pessoas sejam estimuladas a servirem a Deus juntos com alegria e com uma decisão muito clara, como a de José e a sua família. Lá no final diz assim, José fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na minha casa, quando você for, você vai ver uma plaquinha lá, né? Ele tem uma plaquinha: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, esse também é um ensinamento que a gente precisa passar para os nossos filhos. Nós precisamos declarar isso para eles. A palavra de Deus, lá em Provérbios, fala que ensina a criança o caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Ela pode até, que esse desviar, para mim, é um sentido mais amplo. Não é só essa questão dele não vai sair da igreja. Ele tem, o cara desviou, vai sair da igreja. Mas ele sabe o caminho, ele sabe qual é o caminho. Ele foi ensinado, tem uma base. Felipe está aqui, ó. Felipe teve um momento que se desviou, mas ele sabe. Kiko Levi ensinou para ele, o pai dele passou para ele. Né? São os padrões que Deus quer dele. Né? Então nós, como família, nós temos a função de ensinar aos nossos filhos que nós devemos servir a Deus. Que nós servimos a Deus e assim também eles devem fazer. Quinto, a família existe para existir a igreja, visto que a igreja é a família de Deus. Paulo trabalha com essa analogia, né? Onde que a igreja é a família. A família de Deus, nós somos a família de Deus. Nós vivemos em família. Tempos atrás nós poderíamos ser aqui considerados como uma família, porque nós somos uma comunidade, que vivemos como família. Muitas vezes nós estamos na casa um do outro, trocamos, ajudamos um no outro. Então nós vivemos muitas vezes mais como família do que muitos familiares nossos, principalmente os que estão mais distantes. Sexto, a família, segundo os modos da palavra de Deus, existe para que através da bênção do Senhor no lar cristão, as outras famílias que não conheçam a Deus sejam abençoadas, como foi a intenção de Deus com a família do pai da fé, Abraão. Lá em Gênesis 12:2. Nós, assim como Deus ministrou a palavra para Abraão, que as famílias da terra seriam benditas através da família dele, essa é uma palavra para nós também. Essa é uma extensão para nós. E Abraão não foi perfeito. A sua família não foi perfeita. A nossa também não é. Mas as pessoas têm que saber em quem a gente crê. E as pessoas têm que saber e ver que nós somos imperfeitos, mas que nós buscamos a perfeição, que nós buscamos o acerto. A família existe, enfim, para cumprir todo o propósito e determinação pré-estabelecida por Deus desde o princípio,
Isso para que louvássemos Ele e tributássemos glória a Ele. Eu quero terminar com esses dois versículos, então, Efésios 1, 11 a 12, e Romanos 11, 36. Efésios. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então nós, a nossa casa, fomos criados para o louvor da sua glória. Romanos 11, 36. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Próxima semana, queridos, nós vamos continuar com a base lá em 1 Timóteo 5,8, cuidando da família. Mas se alguém tem cuidado dos seus, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel.